Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, pessoal que me assiste na YouTube. É um prazer estar aqui com todos vocês, falando de ufologia, de assuntos correlatos, né? E buscando, assim, tentar atender as pessoas no pouco que eu sei da ufologia e dar uma opinião, né? Elas que acreditam na minha opinião, né? Na verdade, a gente da ufologia não tem certeza, a gente só tem opiniões, ninguém sabe nada, na verdade. Tudo que quanto mais com mais certeza a pessoa fala, menos ela sabe. Eu posso dizer para vocês que eu tive uma experiência interessante de receber e-mails, né, e mensagens inbox. Eu peço às pessoas que, por favor, tentem falar comigo pelo Facebook. Pelo Messenger do Facebook, mesmo sem ter me adicionado, é possível. É preferível do que falar pelo, tem que querer me mandar um e-mail, porque eu raramente abro minha caixa de e-mails, tá? Então, assim, é muito mais interessante mandar pelo Face, pelo Messenger. Mas, de qualquer forma, algumas pessoas insistem. Tem uma moça chamada Érica, ela me mandou uma mensagem sobre uma mensagem canalizada, né, uma psicografia do Robson Pinheiro, médium mineiro. Robson Pinheiro, que é muito famoso, né, e é muito respeitado. E ele tem muitos livros psicografados, e um deles é chamado Os Nefilins, autoria do Ângelo Inácio, espírito Ângelo Inácio. Então trabalha naquela linha do Chico Xavier, de psicografias e tal, né. Nesse livro, o autor espiritual descreve alguns planetas para onde supostamente umas partes dos degradados espirituais vão parar depois da transição planetária. Quer dizer, como o kardecismo, né, esse kardecismo que admite a ufologia, essa parte do kardecismo que admite a ufologia, e tem o Chico Xavier com a coisa da data limite, né, e a ideia de transição planetária, tem surgido muito essa coisa de o que aconteceria, né? Porque como existem os exilados de Capela, né, o livro Exilados de Capela, que fala que há 40 mil anos atrás os capelinos atingiram um nível de evolução tal, e aqueles que não estavam condizentes vieram para a Terra para começar de novo, e formaram uma parte da humanidade, ou a maioria da humanidade até presente, né? Quer dizer, eles têm uma chance de recomeçar, mas recomeçar num planeta do zero, né? Recomeçar em um planeta inferior ao que eles já estavam, né? E que isso vai acontecer com os humanos agora, nessa transição planetária. Tem os reprovados, esse é um conceito espírita, né? Intrinsecamente espírita, de que o planeta, numa certa hora, transiciona para uma dimensão superior, né? De planeta de expiação e provas para planeta de regeneração. Então, os que estão ainda muito baixo nível têm que ir embora, não dá para mais reencarnar ali. Né? E aí ele deu uma lista de planetas. Eu achei curiosa a lista de planetas. Eu vou ler para vocês a lista de planetas, mesmo sem... Eu não vou dizer que isso é verdade ou isso é mentira, porque não tem como a gente saber, né? Uma psicografia falando de planetas distantes, de seres que não estão registrados na ufologia, né? Seriam de planetas primitivos, não seriam os reptilianos, não seriam os greys, não seriam esses que a gente conhece, seriam seres de mundos que estão aí começando. Só para nossa reflexão, tá? Não tem nenhuma grande nada assim de achar, eu achar verdade ou achar mentira, dar veredito de verdadeiro ou falso numa psicografia, que isso não dá para fazer, né? É como as cartas de uma morta do Chico Xavier, né? Ou os livros do Ramatiz, esses livros dessa natureza, é uma questão de foro íntimo. Você adota como verdade ou não. Aquilo ressoa para você como uma coisa que faz sentido ou não, né? Planeta número 1, que ele coloca, um dos planetas, né, que vai acolher os humanos reprovados, né, e as almas reprovadas, seriam os planetas com seres que parecem répteis, lembrando lagartixas, de 1,5 m, 1,70 m, ou seja, reptilianos, que caminham sobre duas patas com bracinhos ainda em desenvolvimento. Quer dizer, reptilianos ainda em evolução, ainda tomando a forma de reptiliano pleno, né? Seria como dizer, assim como a gente teve o homem macaco, o Australopithecus, o
o Homo erectus, e você também tem o Reptilianus erectus, né? Quer dizer, o ser, o Saurus erectus, né? Quer dizer, seria assim um ser ainda com uma inteligência ainda embotada, não é a inteligência de um reptiliano pleno, né? Esses seres de olhos protuberantes, cabeças proeminentes e sem pelos no corpo, lógico, se são répteis, andam em bandos e são ovíparos, ou seja, botam ovo, né? Como o réptil costuma ser. Linguagem rudimentar, quer dizer, eles estariam mais ou menos no caminho dos Neandertais, né? Estariam mais ou menos como a humanidade estava mais ou menos 100 mil anos dentro da ciência humana conhecida atual, né? Algo do que se diz, né? Do que se pensa. Alguns vivem atualmente em aldeias primitivas, porém há aqueles que estão em cidades que equivalem à nossa idade medieval. Bom, mas aí então eles já têm uma língua mais do que primitiva, porque eles já devem saber fazer alguma coisa, tem uma certa organização para chegar a isso, né? Vivem num planeta de gases densos e pesados, ambiente úmido que possui animais selvagens extremamente perigosos, como uma criatura de 8 patas, que lembram mãos de macacos, porém bem mais grotescos, de cabeça descomunal, olhos assimétricos, que parecem não olhar para frente, para os lados, que nem os camaleões. E no meio deles um outro olho atrofiado. É isso, é terrível. Tem bichos muito estranhos realmente em outros planetas. Dentes de dragão com 2 fileiras e pontiagudos com uma gosma que pinga da boca. O cerne da vida dos habitantes desse planeta seria a luta pela sobrevivência. Vários milênios serão necessários apenas nessa luta para se alimentar e abrigar. O planeta possui muitas plantas carnívoras e tóxicas aos reptilianos. Mundo destinado a espíritos que malbarataram o meio ambiente, provocando a destruição da natureza. Políticos, governos e gente que contribuiu com empresas que depredam. Quando o autor espiritual esteve lá, o Robson, testemunhou a chegada de uma outra civilização extraterrestre nesse mundo, que provavelmente iria interferir, pois seriam cientistas sem escrúpulos que viriam se aproveitar desse planeta mais primitivo que o deles. Esse autor espiritual chamou esse planeta de Lagar. Quer dizer, é um planeta realmente sofrido, hostil, né? E os seres, ainda por cima, vão ser usados embora eles tenham uma forma reptiliana, não são senhores reptilianos, né? Quer dizer, vão ser escravizados por uma outra espécie qualquer que tem tecnologia de nave. Planeta 2, outro planeta reptiliano, civilização, mas já em franco desenvolvimento. Quer dizer, também depende do grau de karma que você tem, você vai para um planeta primitivo, mas um planeta primitivo melhorzinho ou piorzinho, né? Porque o karma nunca é igual, o meu karma nunca é igual ao seu. O karma de uma pessoa que falou mal dos outros não é igual ao karma de alguém que matou, né? Quer dizer, tudo é diferente, né? Então, por exemplo, civilização já em franco desenvolvimento, não possuem ainda tecnologia espacial. Planeta invadido por extraterrestres há um período considerado de milênios atrás. Esses invasores se fizeram de deuses e dominaram a população daquele orbe por meio do fanatismo religioso, né? Quer dizer, é um planeta mais ou menos como estaria a humanidade na época dos Anunnaki, né? Um planeta escravizado. Os nativos são obrigados a trabalhar exaustivamente para líderes extraterrenos, totalmente condizente com o que o Zacarias Sitchin fala dos Anunnakis, né? A caça de líderes sacerdotes não permite a liberdade de pensamento. Qualquer desobediência é punida com a morte. Bom, não era tanto na Terra. Planeta um pouco maior que Marte, atmosfera pobre, e em guerras anteriores para dominar esse mundo já estragaram o meio ambiente, né? O povo de lá vive em construções desconexas ao redor de fábricas, que poluem ainda mais o ambiente. Os seres têm que usar máscaras e pagam taxas pelo ar que respiram. A reprodução é estritamente controlada, os filhos são criados pelos pais. Não são criados pelos pais, mas pelos governos, que os doutrinam desde pequenos. Ou seja, um povo praticamente escravo, e criaturas de configuração de cabeça achatada, olhos nas laterais, não na frente, né? Ou seja, um olhar reptiliano, mas que podem enxergar praticamente de todos os lados. Bocas pequenas, sem lábios, parece um Grey também. Estatura 1,30 m, pernas arqueadas para os lados, escamas, que cobrem a pele grossa, de onde mina um líquido pegajoso. Nesse planeta, quando ficam idosos, não podem mais trabalhar,
são levados para os asilos. Porém, a verdade escondida ao povo é que são campos de extermínio. Bom, isso tem naquele filme Fahrenheit, Soylent Green, né? De que no futuro, isso na Terra seria, no futuro da Terra, porque a população de velhos era muito grande, eles pegavam os velhos e levavam para o asilo. Chegavam no asilo, eles davam uma eutanásia suave, agradável, para os velhinhos morrerem em paz, mas para liberar logo, né? Isso não é impossível de acontecer aqui na Terra, não. Mundo com o progresso totalmente estagnado, de total escravidão, destinado aos que foram na Terra que abusaram do poder religioso, dos fundamentalistas e fanáticos, que levaram as pessoas à loucura. Suicídios por motivos religiosos, né, tipo Jim Jones, homens-bomba, ditadores, tiranos, terroristas. Quer dizer, tirano vai viver num planeta tirânico. Essa seria a lógica do karma, né? Sem julgar se isso aqui é verdade ou não, isso condiz completamente com o conceito até budista ou espírita de karma, e o karma constrói a sua próxima vida, quer dizer, o karma diz para onde você vai parar na sua próxima vida. No caso desses caras, uns que foram muito poluentes vão viver num planeta muito mais hostil, que poluiu o mundo, e os outros que foram tiranos, que foram assassinos, que foram, sei lá, membros do Estado Islâmico e coisas desse tipo, tem que ir num planeta muito mais tirânico, onde a liberdade não existe, né? Faz bastante sentido, né? Tá bom, planeta 3. Fica na periferia da Via Láctea e é chamado de Ilion, com 2 L's. Com sol alaranjado, pouca terra, 3 continentes pequenos, com poucas ilhas. Quer dizer, planeta com predominância de água, né? Uma coisa muito curiosa é que a Terra já teve muito mais água do que tem hoje, né? É sabido que numa fase muito mais inicial da vida na Terra, vamos dizer, há bilhões de anos, muito antes dos dinossauros, muito antes da vida terrestre surgir, existia muito mais água. E parece que passou algum meteoro, alguma coisa, que ejetou uma parte da água da Terra para fora do planeta. Se não fosse assim, a gente ia viver num planeta de ilhas, né? De ilhas, e isso parece uma coisa poética, né? Ah, ilha como Ilha do Pacífico, mas acontece que se a quantidade de água é muito grande, né? Você teria tsunamis constantes. Então, assim, um planeta assim é um planeta hostil. Um planeta que tem um excesso muito grande de água, ele pode ser paradisíaco nessas ilhas, mas ele tem esse problema de que as ondas de um mar contínuo, né, um mar que não é barrado por continente nenhum, porque os nossos mares os nossos oceanos são barrados. O Pacífico e o Atlântico são barrados pela América, pela África, né? Então isso diminui o volume da onda. Se não existisse isso, você ia ter ondas de 20, 30 metros normalmente na praia, né? Você ia ter verdadeiras tsunamis todo dia, entendeu? Praticamente. Bom, tudo bem, planeta muito aquático, de alguma forma a vida é possível lá, né? Oceanos predominantes, tornando o ambiente muito úmido, habitantes com mais de 2 metros de altura, corpos muito esguios, 2 pernas e 4 braços. Cabeça pequena, pele escamosa, seria reptiliano também? Bom, tem peixe escamoso, né? Então poderia ser um ser anfíbio, um ser meio que uma rama, perereca. 4 braços já não corresponde. 4 braços já não corresponde, por exemplo, a réptil, certo? Né? A última coisa que você vai imaginar é um réptil de 4 braços. 3 olhos distribuídos pela têmpora, quer dizer, já é um ser, uma outra coisa, que não corresponde aqui. Possui órgãos na nuca que incham quando percebem perigo. Isso já me lembra anfíbio, sapo, né? Tem um órgão próximo às aberturas do rosto que serve para respirar. Quer dizer, isso é um anfíbio. Veste um tecido oriundo de animais, de alguma maneira manufaturado até virar um tecido fino. Por causa da catástrofe natural, a atmosfera ficou rarefeita, sendo que outra civilização adiantada construiu artefatos que permitem a manutenção da vida. Essa outra civilização mais adiantada já foi embora, deixando essa tecnologia para os habitantes, que precisam cuidar dos aparatos para viver. Uma coisa que tem feito por milhares de anos.
De vez em quando, essa civilização adiantada volta para dar uma olhada neles. São julgados deuses pelos habitantes. Né? É uma civilização benevolente que deixou eles lá. Né? A luta pela vida com pouquíssimos recursos seria a tônica do planeta. São criaturas selvagens que guerreiam uns com os outros, ambiente destinado àqueles que desprezam os recursos naturais da Terra e que não se importaram em esgotar o mundo com as suas futilidades. Para esse aí, eu acho que vai uma boa parte das pessoas. Né? Quer dizer, pessoas que foram esbanjadoras, né? Então vão viver num planeta que é regido pela escassez, um planeta onde falta ar, né? Onde falta terra cultivável, onde você está cercado por um grande mar. O mar é lindo, né? O mar serve para pescar, mas, por exemplo, se você tem poucas árvores para fazer barcos, você está isolado. Se você tem poucas árvores para fazer barco, você não consegue pescar. Quer dizer, esses seres, eles vivem uma certa falta. Você sabe, por exemplo, o caso dos Rapa Nui, né? A ilha de Páscoa, onde acabaram as árvores, eles tiveram que ir embora da ilha, que eles faziam aquelas estátuas de Páscoa, sem árvore, não tem uma única árvore na ilha mais, entendeu? A ilha ficou inabitável, eles tiveram que ir embora, eles não tinham tecnologia para replantar naquela época, os nativos, né? Planeta 4, mundo radioativo, outrora em guerras que dizimaram a população. Um ano deles vale 196 anos da Terra, quer dizer, bem longe do Sol, ou deve ser uma estrela gigante. Possui tempestades constantes, solo montanhoso, temperatura de 69 graus Celsius. Quer dizer, uma estrela super quente, pode ser uma gigante vermelha. Né? Ou um planeta grande, uma estrela grande, e a órbita está bem longe para dar 196 anos. Né? É quase na órbita de Plutão. Possui tempestades constantes, solo montanhoso, atmosfera de amoníaco, com florestas de vegetação estranha. O ET de Varginha cheirava amoníaco, essa coisa de que dos seres que lançam amônia, tem cheiro de amônia, não é tão estranho assim. Com florestas de vegetação estranha. Criaturas inteligentes oriundas de tronco não humanoide vivem no subsolo, com um solo exterior praticamente inabitável. No entanto, alguns conseguem viver em cidades de superfície. São poucos. Os autores dizem que são chamados de Nourmarg pela comunidade extraterrestre. Possuem vários olhos, mais do que 8, como a aranha, em um ser insetoide. Entendeu? A aranha possui vários olhos. Aliás, 6 braços, vários olhos, já sugere uma coisa que origina de inseto, né? Não há nada de impossível nisso. No entanto, alguns conseguem viver em cidades de superfície. Possuem vários olhos sem pálpebras ou cílios, que parecem perdidos nas órbitas, assim, afundadão. São atarracados, lembram uma espécie de elefante, gordinho, pesado, porém ágil, pele grossa, cabeça muito grande, cerca de 1,60 m. É bem esquisito esse ser, né? Tem tentáculos no lugar de braços, terminados em pequenas mãozinhas que podem segurar coisas, né? Quer dizer, aí já extrapolou inseto, molusco, é uma mistura aí, um ser diferente realmente. São antropófagos, gostam de comer seus mortos. Sistema de vida baseado no terror e na ditadura. Os líderes dominam totalmente da população. Decidem o que o povo pode ou não fazer, não possuem nenhuma liberdade de expressão nem religiosa. São fundamentalistas e violentos. Né? E o autor afirmou que ainda havia outros mundos que não tivemos oportunidade de visitar. Essa visita se deu na companhia de outros extraterrestres que monitoram a Terra no âmbito espiritual. Um dos comandantes que levou o visitante seria Anunnaki, e o outro seria Grey. A nave viajou através dos buracos de minhoca. Já no livro Nova Jerusalém, o médium Antônio Demarque, pelo espírito Virgílio, que descreve o planeta Absinto, que o apóstolo João teria visto mediunicamente. 10 vezes maior que a Terra, bem parecido com a Terra na pré-história. Visto que esse planeta possui atividade vulcânica bem acentuada no Equador, o profeta o chamou de Lago de Fogo e Enxofre, cuja atmosfera é afetada por erupções, lavas e gases sulfurosos. Porém, de longe no espaço, é um planeta avermelhado. Na direção dos polos, a temperatura vai amenizando, permitindo a vida de seres ali. A humanidade desse lugar
seriam homens pré-históricos, um planeta de ramo humano, com 300 milhões de habitantes. Teriam cerca de 2 metros de altura, corpo peludo, mandíbulas enormes, por conta de uma alimentação carnívora. Braços compridos, quase chegando no chão, com pernas bem musculosas, parecido com o pé grande. O autor comentou que eles pareceram, apesar do visual abrutalhado, serem simples e ignorantes, mas no início da evolução espiritual. As mulheres eram mais suaves e amorosas com seus filhos. E lá uma boa parcela de degradados da terra, que além de pagar os pecados ainda iriam promover a civilização. Mais parecido com o que aconteceu com o que aconteceu na Terra. No caso dos planetas 1 a 4, aqui a moça está explicando, né? Ela que me mandou um e-mail com esse resumo. Né? Agradeço a Érica. Nos planetas de 1 a 4, percebemos uma civilização consolidada, mas de gente que não está na pré-história, mas já numa certa evolução. Nesses são populações de gente que já está pagando pecados. Quer dizer, e no último é uma civilização que ainda não tem karma nenhum, pois estão na sua evolução espiritual. O que você pensa disso tudo? Bom, o que eu penso disso tudo é muito legal. Eu só não sei, não posso dizer que é verdade ou não, né? Agora, a vida, ela toma múltiplas formas, então não é... Nada do que está escrito aqui é impossível, né? Existem planetas que têm... Evidentemente que os planetas que os seres parecem humanos, né? Tendem a ter uma trajetória parecida com a Terra, né? Com todas aquelas guerras, mas também com uma evolução do amor, não sei o quê. Depois tem a criar civilizações, né? Agora, outras civilizações que, por exemplo, que tem outra biologia muito diferente, insetoide, reptiliano, elas têm uma natureza diferente. Então, a história delas é diferente. Então, assim, por exemplo, eles passam talvez de uma fase primitiva para uma fase de tecnologia muito mais rápido, né? E sem nenhuma evolução social a nível de amor ou de fraternidade ou coisas que os humanos valorizam, né? Esse é o caso do reptiliano de uma forma geral. A evolução da mente reptiliana, da inteligência reptiliana é outra. Então a inteligência reptiliana é uma inteligência que planeja, que faz, que acontece, mas não é uma inteligência que se compadece, né? Que tem pena. Então ela não é muito baseado na assistência, na piedade, no humanitarismo. O humanitarismo, o nome já diz tudo, é uma coisa essencialmente humana, né? Então, assim, eu achei muito interessante e preferencialmente possível. O último do planeta 4 dos seres que eram atarracados e tinham tentáculos, até ficou difícil até de imaginar. Eles tinham bracinhos e tinham vários olhos e pareciam uns elefantinhos gordinhos, né? Existem criaturas extraterrestres realmente muito estranhas, isso a ufologia, entendeu, fala, e muitas delas a gente nunca vê porque elas passam uma vez só no planeta. Então a gente está acostumado só com dar a impressão que só existe no universo reptiliano, grey e humanoide. Mas é que esses três têm uma relação com a Terra, né? Uma relação boa ou ruim, tem uma relação. Então a gente tem a falsa sensação de que tudo passa por isso, tá certo? Mas legal, gostei do depoimento e pelo menos ele serve para excitar a imaginação, não é? Né? Bom, espero que vocês tenham gostado, é isso aí. Chico Penteado, obrigado a Érica e namastê.